Oi, gente, estamos chegando mais uma vez, mais um episódio do Agro de Primeira, diretamente da Expo Grande. Eu sou a Tati Scaff e ao meu lado, meu parceiro. Ô, Tati, nós estamos ficando famosos aqui nessa exposição, né? Rapaz, Todo rapaziada. mundo tirando fotos com a gente. Passa pelo, aí. menos pelo menos com a gente ali, né? Param, tiram foto, dão uma olhadinha. O que esse pessoal tá gravando aí pelo vidro aí? Um aquário, né? É o bate-papo, é aquele que nós falamos há pouco. Nós estamos trazendo o podcast para o meio do agronegócio numa feira tradicional, que é uma das maiores feiras do Brasil, a edição de número 86. Quinta maior feira, né? Quinta maior feira, a edição de número 86 da Expo Grande, para bater um papo com o pessoal que comanda, né? Com o pessoal que faz essa roda do agronegócio girar sem parar, e ela precisa continuar girando, tá? Você que nos acompanha sabe que aqui você encontra conteúdo de qualidade do agronegócio, informação descomplicada, aquele bate-papo reto, sem notícia atravessada, tá bom? Então, você acompanha a gente pelo Spotify, ouvindo aí a gente conversando, também seguindo pelo YouTube e também pelas outras nossas redes sociais, é o caso do Instagram. Hoje a gente vai bater um papo com o representante de uma propriedade, de um grupo, na verdade, que trabalha muito com a parte da pecuária. É um grupo que está completando aí 35 anos de estrada, atuando também aqui em Mato Grosso do Sul. Quer saber qual que é? Renatão, taca a vinheta aí pra gente. Bom, e você que está acompanhando a gente nessa maratona aí de episódios dentro da Expo Grande, né, Devaldo? Já faz o seguinte, para tudo, vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu like e, ó, não deixe isso cair não, pelo amor de Deus, porque o algoritmo tem que entregar isso tudo, né? E tá entregando, viu? Tá entregando. A gente tinha um desafio, né, de ir dobrando os participantes e o negócio tá caminhando, faz a sua parte também, tá? Não, ó, seja generoso, tá? Generoso porque a gente tá aqui, ó, entregando conteúdo de primeira para você, beleza? E hoje a gente vai bater um papo com o coordenador, o Luiz Rodolfo Paes de Barros, ele que é coordenador da Estância Bahia aqui em Mato Grosso do Sul, um grupo que está completando 35 anos de estrada, que não começou aqui em Mato Grosso do Sul, e a gente vai abrir o microfone para ele contar um pouquinho dessa história para a gente, tudo bem? Boa tarde, Edevaldo. Boa tarde, Tati. Exatamente, 35 anos de estrada, 35 anos de história, uma atuação em diversos estados do Brasil e desde o ano passado, em definitivo, com a nossa casa aberta em Campo Grande, né? Estamos aqui na Via Parque, a nossa inauguração foi em 29 de maio do ano passado, mas já atuando aqui com muita frequência desde o ano de 2013, mas ao longo dos últimos 3 anos, durante uma caminhada aqui, um relacionamento que eu, enquanto médico veterinário de propriedade também no Pantanal do Mato Grosso, desde o ano de 2002 eu frequento Campo Grande, sou de família de Campo Grandense ainda no estado Uno, e eu cobrei bastante a participação da Estância Bahia também no Mato Grosso do Sul. Nós andamos bastante o estado, entendendo as dores, e também a presença desse escritório, da presença física do olho no olho junto ao produtor, para mostrar mais confiança a todos. Agora, como é que a Estância Bahia ela foi crescendo ao longo do tempo, dentro daquele conceito de praticidade, rotina e também entrega de qualidade para o produtor rural? Como é que foi esse crescimento dela? Devaldo, é uma história muito longa, né? São processos que foram acontecendo numa história bonita de um casal, que resolveu empreender lá na região do Vale do Araguaia e ao longo do tempo entendendo da atividade leilão como sendo uma forma lícita de se apregoar ao melhor preço, de trazer praticidade aos produtores, porque muitos têm facilidade de comercializar seus indivíduos, mas você imagina 35 anos atrás lá em Água Boa, numa região bastante longe da capital Cuiabá, são 780 sem quilômetros. Sem internet, né? Sem internet, sem tanta tecnologia que nós temos hoje. Sem estrada, né? Sem estrada. Exatamente. Desafio, hein? E a vida desse produtor em comercializar seus animais. Então, assim, processo longo de evolução, muitos, Dona Jane usa a expressão sangue, suor e lágrima.
muita coisa aconteceu, mas uma evolução grande, grandes números alcançados, grandes soluções trazidas para o mercado, e nós estamos aqui tentando trazer desse pioneirismo praticado no Mato Grosso e demais estados, também a gente entregar um pouco disso aqui para o pecuarista, para o agropecuarista, para o agronegócio do Mato Grosso do Sul, com esse know-how de 35 anos. Gente, mais um veterinário, hein, Olha aí. Mais um veterinário honrando a categoria. E, inclusive, honra exatamente o que nós, num podcast, conversamos com o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, em que a diversidade é tão grande, mas que os estados, por exemplo, Mato Grosso do Sul, concentra a maior parte dos veterinários no serviço do agronegócio, né? Isso é muito bacana, né, pessoal? Em peso batendo um papo, né? Justamente. Luiz, me conta uma curiosidade que eu tenho, porque assim, a gente assiste leilões e eu vou falar uma coisa, tá? Meu pai tem 92 anos e ele é super fã do leilão de vocês. Ele adora, ele assiste, assim, ele sempre vai, eu assisti lá na Estância Bahia, não sei o que, não sei o que. E ele sempre fala pra mim e pro meu marido, a gente mora junto, né? Então ele é super fã. Pai, beijo. Luiz, me fala uma coisa. Por que Estância Bahia? Como eu disse para você. Eu sempre tive essa curiosidade. A história desse casal, a dona Jane Friedrich, ela é gaúcha. E o Maurício baiano, que se conheceram lá no Vale do Araguaia, no Mato Grosso. E então o seu Maurício queria fazer referência à Bahia no nome do negócio quando eles foram criar. E aí, para prestigiar a dona Jane, que sempre foi a grande companheira dele, ele lembrou da Estância no Rio Grande do Sul, Fazendas Estância, e tomou essa proporção, Estância Bahia. E desde então... Agradou os dois. Agradou os dois. E ele... Não, Maurício, ela sabe, né? Agradar a patroa, né? Estância primeiro. E Estância Bahia. E ali começou uma história de uma pequena empresa do Vale do Araguaia, no meio de 25 empresas leiloeiras que existiam só lá no Vale do Araguaia. E se tornou uma grande empresa de prestação de serviços em leilões. E mais coisas estão surgindo por aí que nós vamos falar ainda à frente. E hoje atende mais de 6 estados do Brasil. E esse é um trabalho que vocês foram construindo, esse trabalho com muita cautela, em relação, assim, muito da confiança também, né? Porque você entra num lugar, por exemplo, quando ele criou, num lugar que você disse que tinham 25 outras empresas, como é que ele conseguiu caminhar realmente e chegar lá? Só com a confiança mesmo? Era um empreendimento novo? Como é que foi isso? Então, é bonito. Eu tenho hoje quase 10 anos de empresa. Mas é bonito você contar a história, inclusive lá na nossa sede. A Estância Bahia começou no Vale do Araguaia até 2018. A sede ficou em Água Boa. E em 2018 eles resolvem que a sede deveria ser em Cuiabá, a capital do Mato Grosso, ficar mais centralizado para atender o estado, onde hoje a gente tem 5 escritórios em todo o estado. E nesse processo dessas 25 leiloeiras, eles contam o primeiro leilão com 25 animais, quase 1 ano e 300, 200 animais, aquela dificuldade de realizar vendas expressivas para fazer com que o negócio acontecesse. E uma história que muda a história da Estância Bahia está lá no mural do nosso escritório em Cuiabá, que ocorreu de uma pessoa do interior de São Paulo, chega na região do Vale do Araguaia e começa a realizar compras em todas as leiloeiras que ali estavam e comprando volume de gado. Muitos pecuaristas de São Paulo com propriedades em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e isso era normal. E a pessoa usou da boa fé, comprou alguns animais, pagou, foi aumentando o volume de compra e de repente surge um golpe na região. Nossa. E as pessoas procuraram onde eu vou buscar, como receber, e ali surgiu a expressão a Estância Bahia Garante, porque o Maurício muito honrador de negócio, procurou todos os credores que tinham de imediato, garantiu que ele faria o possível e o impossível para poder
não dar prejuízo a ninguém, contratou advogado, contratou polícia, fez BO, correu atrás, recuperou alguns animais depois de algum período e quitou 100% dos pecuaristas que tinham crédito com a Estância Bahia. E essa foi uma expressão, e a gente conta sempre essa história, porque é uma garantia que é levada a ferro e fogo. A Estância Bahia, ao longo desses 35 anos, a gente fala que são mais de 10 milhões de animais comercializados através da Estância Bahia e não tem um sequer cliente que comercializou gado de corte conosco e que tem a ver algum animal. Então, dali surgiu a expressão compra que a Estância Bahia garante e surgiu o aumento de número de animais a serem oferecidos para a Estância Bahia na região do Araguaia. Ele fala que assim, no mês seguinte, onde o boca a boca falou que a Estância Bahia cumpriu e muitos ainda tinham a receber na concorrência, foi começando uma migração gradual de oferta de animais que eram realizados em outras empresas para a Estância Bahia e uma alavancagem muito grande e o crescimento da Estância Bahia e que hoje é a única empresa dessas 25 que permanece no Vale do Araguaia há 35 anos. Mudança por conta da credibilidade, né? A credibilidade que trouxe aí. Credibilidade em todo segmento faz toda a diferença e quando a gente fala do pecuarista, né, Tati? Você que tem família na pecuária sabe que o pecuarista ele é melindroso, ele é do fio do bigode, ele é da confiança, ele gosta de olhar no olho. Exatamente. Ele gosta de apertar a mão. Eu estava com essa expressão aqui na língua já. É isso aí. Então, essa foi a grande mudança da Estância Bahia e ali começaram a surgir grandes negócios e colher fruto em cima muito do empreendedorismo desse casal. Hoje já faz parte, a família inteira está inserida no negócio. E também dessa segurança dos negócios realizados. Luiz, me fala uma coisa, você falou que é um grupo e não existe só leilões, existe um pool de serviços ali aqui que vocês entregam. Quais são, dê uns exemplos aí pra gente, quais são os serviços que vocês entregam? Então, Tati, hoje a empresa está passando por um novo processo. A espinha dorsal ainda é o leilão. Mas a gente tentou trazer soluções para o agronegócio. A Estância Bahia fez um rebrand recentemente agora, onde a Estância Bahia é a empresa mãe e surgiu a EB Leilões, que já é a empresa mais tradicional, mais que é o braço dos leilões. O braço dos leilões, mas trazendo soluções para o agronegócio, nós adotamos. E aí sim a visão, a continuidade da inovação. Nada a gente pode parar no tempo, senão nós vamos virar... como que é a questão das câmeras fotográficas antigamente. Filme, né? Exatamente. Então... Negativo de foto, né? Exato. Aquelas fotinhas. Exato. E aí esse sangue inovador da família Tonhá lançou recentemente o EBAgro, que é uma plataforma digital de venda direta, onde os animais são filmados na propriedade, a estância chancela, analisa e faz também essa comercialização. E um terceiro braço que é a EB Fazendas, que é a comercialização de propriedades rurais, comercialização, arrendamentos, toda essa parte também ocorrendo. E nós temos mais uma quarta vertente que ainda no ramo de leilões, por isso que ela não tem uma diversificação, mas é a parte de leilões judiciais. A empresa já nos últimos 3 anos realizou vendas de propriedades na área judicial. A empresa ela foi observando o mercado. Quando foi que a Estância Bahia observou que era o momento de desenvolver esse pool de serviços pecuários, né? Como é que foi essa criação? Que solução que vocês buscam entregar a partir do momento que vocês entendem, né? Quando é que foi a virada de chave para que realmente ela pudesse criar esse pool todo aí? Devaldo, eu até gostaria de voltar um pouco atrás, porque são várias viradas de chave na história da Estância Bahia. Em 2000, o Maurício, sabiamente, querendo fazer uma data marcante dentro da Estância Bahia e sendo desafiado por alguns produtores,
ele lança um mega leilão, que é uma coisa que parecia uma utopia. E não lançou um mega leilão com um nome perdido, é mega leilão 10.000. Pelo menos 10.001 animais. Se não tivessem 10.000 animais sendo comercializados, não seria um mega leilão. Audacioso. Audacioso. 10.001. Exato. E aí, dali surgiram os mega leilões. Os mega leilões tomaram proporções enormes, porque você tinha pecuaristas do Brasil todos indo para a Água Boa, realizar a sua reposição, realizar a reposição dos animais de forma sucinta. Você imagina quantos quilômetros pecuaristas que precisam repor 200, 300, aí você sai comprando 30, 40, 50. Só que naquela época, a venda era presencial. Sim. Os animais estavam 100% dentro do recinto da Estância Bahia. Os 10.000 animais. Os 10.000. E isso foi em 2000. Agora, você pensa que lá em 2012, para a gente tentar ser o mais breve possível, ele consegue o feito de reunir 42.000 animais e comercializar os mesmos em 8 horas apenas. Gente! É gente duas vezes, né? Gente! É quase uma utopia. E ali foi uma coisa que fez com que a Estância Bahia, num desafio, no empreendedorismo e até, como você usou a expressão, quase chamaram ele de loucos, entendeu? Por muitas vezes chamaram. Imagina 40 e poucos mil animais num dia só, menos de um dia, 8 horas. E dentro do recinto. Dentro do recinto. Todos os 42.000 animais estavam lá dentro da propriedade, a 5 quilômetros de Água Boa. Por curiosidade, né, de maneira bem sucinta, como é que ele conseguiu reunir tudo isso lá? Quanto tempo demorou para reunir tudo isso? Então, em torno de 30 dias antes, os animais já começaram a chegar, mas isso demanda muita coisa, porque uma infraestrutura logística, alimentação para todo mundo. Para os animais, alimentação para as pessoas, hotel para hospedar, mais de 100 aeronaves aterrissadas no aeroporto de Água Boa. Água Boa virou um point, um centro das atenções, que governador point do gado do estado, governador de outro estado, pecuaristas do Brasil, todos foram ali. E, sabiamente, ele soube colher frutos não só da credibilidade que já existia dentro do processo, mas essas inovações. Então, 2012, ainda realizando os leilões de recinto. Quando chega em 2015, 2016, vem um problema que embarga o confinamento, porque a cidade foi crescendo e o confinamento foi ficando próximo. E aí embarga o recinto da Estância Bahia, e ele se vê ali, mais uma vez, eu preciso me reinventar. E aí vem o pioneirismo dos leilões virtuais, filmando em maior escala, porque já existiam os leilões virtuais, mas essa confiança, essa segurança e o aceitar. Tati, até hoje eu deparo com o pecuarista que você visita, principalmente os mais antigos, como meu pai, meu avô, que eu preciso ver para crer, e o cara quer ir na propriedade. Então, assim, vários processos foram sendo criados. Lá em 2016, quando eu entro a Estância, nós éramos 10 comerciais. 10 comerciais que atendiam e faziam contato direto com o produtor. Hoje a empresa já conta com 50 comerciais e com comerciais mais gabaritados. Hoje tem mais de 5, 7, 8 veterinários, 5 zootecnistas, agrônomos fazendo parte para poder ter uma conversa direta com o produtor. E praticamente 99% das vendas são virtuais. Isso trouxe uma facilidade, porque ainda nessa linha de raciocínio de garantias, de segurança, em 2018 o Maurício chegou com a sede em Cuiabá e falou: de hoje em diante nós não filmamos mais nenhum animal sem a pesagem. Então 100% dos animais pesados. Ah, mas como que eu vou em tal lugar se a fazenda não tem balança? Nós temos um parceiro comercial, desenvolveu uma balança que você desmonta, coloca em cima da caminhonete, a equipe nossa anda com essa caminhonete, coloca na saída do brete e pesa 100% dos animais. Então nós comercializamos ano passado 342 mil animais
e os 342 mil animais, 100% desses animais foram pesados, com a garantia para quem está comprando desses animais, de você estar recebendo animais que foram pesados, auditados por uma equipe competente que não só aparta, faz técnica, né? Tem um treinamento muito especializado para essa equipe. Uhum. Essa equipe é treinada, nós fazemos sempre de pares, um cinegrafista e um manejo. Uhum. O manejo tem a responsabilidade de homogeneizar e uniformizar os lotes para que eles sejam o mais padrão possível e isso agregue valor, gere valor para quem está comprando. E o cinegrafista, antes dele estar fazendo as filmagens com muita qualidade, o cinegrafista ele está auditando a pesagem na balança lá embaixo. Então essa é uma outra garantia que traz também esse processo nosso, muito bem desenhado ao longo do tempo e com essa experiência que foi crescendo dia a dia em volume de animais comercializados. Luiz, você falou uma palavra que me chamou muito a atenção, você falou em rebranding. Exato. Em rebranding dentro de uma empresa leiloeira e dentro do agronegócio. Sabe quando isso iria ser ouvido em algum momento dentro do agronegócio? Quase nunca. Você está me falando mais uma inovação, você está me trazendo mais uma inovação que é vocês geraram, mandaram fazer uma balança que você pode carregar lá e vocês usam em 100% do gado que vocês comercializam. Então, assim, ter essa cabeça de quebrar paradigma, de pensar fora da caixa e trazer a inovação de uma forma assim, porque trazer o rebranding para uma empresa super tradicional é uma coisa assim inimaginável, né? Isso aí já tem muito da sucessão que está tomando conta. A Giovana Tonhá é quem está à frente do setor de marketing, formou, estudou, se preparou e hoje assume o setor de marketing da empresa. Os 3 filhos da família estão inseridos. O Guilherme Tonhá é diretor da equipe nossa como um todo. Uhum. A Gabriela, ela faz a parte administrativa financeira e a Giovana está dentro do marketing. Então, todos eles já assumindo essa sucessão. O Mauricião não aceita essa palavra rebranding. Ele é mais tradicionalista, mas ele aceitou a modificação, o remodelamento da Estância Bahia para tentar alcançar novos patamares e tentar não ficar refém só do leilão. Porque se a gente não criar alternativas, uma hora, apesar da ferramenta leilão ela ser a mais transparente, ela pode ser auditada, ela pode ser pública e por isso acontece principalmente em órgãos de governo. Hoje nós temos visto também nessa parte dos bancos e tudo mais, utilizando isso, porque você torna lícito um negócio que vai vencer aquele que praticar o melhor preço. E ele dá condição também de quem não tem essa facilidade de realizar suas vendas. Mas a inovação circula na veia da família Tonhá e eles conseguem contaminar a equipe, que cresceu também de forma absurda, mas consegue contaminar a equipe para sempre. A gente está tentando trazer coisas novas, sem fugir dos processos, sem fugir do padrão, sem fugir dessa modelagem que foi feita ao longo dos anos, cada vez mais com o crescimento de número de animais vendidos e de novas oportunidades que vão surgindo. Recorde atrás de recorde. E o legal é que você vai quebrando objeções, né? O lance da balança é um desses casos, né? Não tem balança, não. A gente leva a nossa balança. Não tem problema. Não tem problema, a gente tem. Se o problema é balança, está resolvido, né? É quebrar objeções, quebrando paradigmas que você vai crescendo e evoluindo, né? Esse veio que a empresa foi buscando, né? Exato. É até importante essa colocação, porque houve, naturalmente, uma mudança do pecuarista. E isso gerou muito mais facilidade para todos. Por quê? No início, as pessoas ainda queriam vender uma coisa, eu não posso vender no quilo, vou vender na perna. E ao longo do tempo, as pessoas falavam, não, eu não vendo no quilo vivo, eu não vendo no quilo vivo, eu não vendo no quilo vivo. E hoje, desde 2018 para cá, lá se vão 8 anos, as pessoas, eu tenho clientes dentro da Estância Bahia que me autoriza a comprar os lotes até tantos reais o quilo, você pode fazer a compra para mim e eu não vou estar nem assistindo. Então foi muita inovação que chegou, a TV,
veio como fator de transmissão e facilitando, porque o produtor em qualquer lugar do Brasil, muitas vezes até fora do Brasil, mas ele teve essa autonomia e hoje nós avançamos, porque você já tem as plataformas sendo transmitidas, nós temos aplicativo, nós temos o YouTube transmitindo também, mas também nós temos essa segurança do quilo vivo. Então, a partir do momento que o pecuarista que precisa vender, ou o pecuarista que precisa comprar, ele nos procura, nós traçamos a melhor estratégia de valor de quilo vivo a ser praticado e a gente briga para vender no melhor possível. Então, desculpa te interromper, você falou de uma questão muito importante que é o preço. Hoje, com essa quantidade de animais que vocês conseguem negociar anualmente, é possível dizer que a Estância BA hoje, os leilões dela conseguem ser formadores de preços regionais? Vocês conseguem balizar o mercado? O Mato Grosso, dado os 35 anos de existência, até do Datagro hoje, que é a referência junto à B3, isso. Nós temos uma parceria junto ao Datagro e servimos de balizador dentro do Mato Grosso. E assim nós estamos, apesar da operação ser nova no Mato Grosso do Sul, mas nós também estamos fornecendo nossos números. E a tendência dada a consistência desses números e o volume de animais comercializados, essa referência ia acontecendo naturalmente. Muito interessante, né? Você, pelo volume de animais que você consegue comercializar, você consegue ditar mais ou menos... A gente estava conversando com o Guilherme Bunlai aqui na exposição, que alguns leilões que ocorrem aqui na exposição, na Expo Grande, eles acabam sendo balizadores de preço para o resto do ano, né? Ocorre leilão de cavalo, alguns animais POs, e no caso de vocês, que são, né, vários tipos de comercialização, pelo dado volume, né, que vocês têm, acaba mexendo bastante assim no mercado, balizando o preço, né? E é satisfatório também você ver isso, né? Uma empresa conseguir mostrar pelo volume de negócios, ajudar a balizar o preço no mercado. Né? O mega leilão Água Boa, por exemplo, que foi o primeiro leilão, hoje a gente realiza três megas leilões durante o ano. Água Boa, que é onde tudo iniciou, lá no ano 2000, já vai para a sua 26ª edição. Cuiabá já realizamos o mega leilão há muitos anos também, e Sinop também realiza. O mega leilão tem se tornado referências e por isso a gente consegue trazer tanto volume de animais, porque as pessoas esperam aquele momento para resumir sua compra, para criar o produtor, o que cria, gerar valor no teu produto, que sabe que ali são praticados os melhores preços. Então, já organiza. Próxima semana, no dia 25, vai ser o mega leilão, onde o nosso desafio é comercializar mais de 25 mil animais esse ano. Ano passado nós tivemos 28 mil animais sendo comercializados. Esse ano nós já estamos com aproximadamente 25 mil animais para ser comercializados. O Maurício, na sua inquietude de sempre, já lançou a meta, 30 mil animais. Então, no próximo sábado, pode ser que vocês vejam, só que dessa vez 30 mil animais no modelo virtual, mas também sendo comercializado em 8 horas de evento. Olha, não dá para perder, né? Não dá para perder. Me fala uma coisa, Luiz. Assim, com esse volume todo de animais, de venda, de compra e pós-venda, porque assim, a gente sabe que você tem que controlar tudo isso, né? Porque existem problemas, são animais, existe logística, né? Então, assim, você tem que cuidar todos. Me fala uma coisa, vocês não precisam de um sistema antifalha? Como é que vocês cuidam? Porque assim, precisa de processos, porque processos você consegue controlar cada vez mais. Você tem dados e você consegue ter um controle maior. Como que funciona isso tudo com esse volume enorme todo? Nós tivemos muitos treinamentos recentes e a empresa trouxe muitas pessoas para fazer com que esses processos fossem cada vez mais eficientes, mais bem executados e também mais planejados e também vigiados. Hoje a Estância Bahia, lá atrás, quando eu entrei, por exemplo, nós tínhamos aí 30, 40 pessoas na operação. Esse ano nós atingimos já 200 funcionários trabalhando entre todas as empresas. E tem setores especializados em cada área. Nós, enquanto departamento comercial,
nós fazemos esse contato com o produtor-vendedor, fazemos o contato com o produtor-comprador, a gente tenta ligar esse elo, faz essa ligação do elo, mas por detrás tem uma rede enorme de pessoas trabalhando, do cinegrafista, a equipe de manejo que faz essas apartações, faz esse cuidado, a equipe nossa de marketing fazendo toda a parte de produção, divulgação de cada evento desse que vai surgindo e vai sendo executado. No pré-leilão tem toda essa parte, tem uma equipe administrativa enorme, um setor de cadastro para dar essa credibilidade. Muitos às vezes acham o nosso setor de cadastro burocrático, mas para você dar uma garantia em pleno o ano que nós estamos vivendo, com tantos problemas de inadimplência surgindo, se você não tiver um critério muito grande, e hoje é feito um cadastro minucioso, porque a Estância Bahia criou um modelo de venda que tenta ter padrão. Os lotes são vendidos com 3 parcelas ou 30 dias, dada a garantia que a gente realiza. Porém, o produtor vendedor, o produtor comprador, nós organizamos a forma que eles precisam. Porque muitas vezes o produtor está precisando, tem um compromisso. Eu vendo nas 3 parcelas, mas eu preciso receber isso à vista. A empresa já foi lá no mercado, buscou uma parceria com um fundo de investimento, consegue fazer essa troca. Então, sempre visando comodidade, facilidade, soluções para o produtor não ter dificuldade de realizar o negócio. Nós tentamos padronizar a venda nas 3 parcelas para gerar facilidade, e isso foi fator agregador de valor, porque o cara se organiza. Muitas vezes o vendedor precisa receber à vista ou precisa receber com 3 parcelas, mas para o pecuarista comprador, se ele puder pagar nas 3 parcelas, ele organiza seus lotes de abate, ele monta o seu fluxo de caixa e ele faz a sua reposição corriqueiramente. E aí, para nós não ficarmos dando condições diferenciadas para produtor diferente, nós tentamos padronizar esse modelo de venda, e isso tem funcionado e funcionado muito bem, mas precisa de um cadastro muito eficiente. Então, o setor de cadastro, principalmente em tempos sombrios de RJ e tudo mais que vem acontecendo, tem sido um dos setores mais cobrados e mais vigiados da empresa, com todas as garantias que nós podemos fornecer pro vendedor, para ele ter segurança que entregou os seus animais para a Estância Bahia, ele vai estar recebendo. E aí vem a parte do pós-venda. O pós-venda não é feito só pelo departamento comercial, mas tem um setor de administrativo que no dia seguinte, pós-leilão, os leilões no Mato Grosso do Sul acontecem às quintas-feiras. Na sexta-feira, no sábado pela manhã, entra em contato com o comprador, verifica como que ele quer pagar, realiza seu contrato, faz as NPRs, organiza toda essa parte documental para gerar segurança, e aí na sequência organiza a parte de documentação, liga, buscamos lá a solução junto às transportadoras, indicamos 3, 4 fretes, fazemos essa cotação. Então, assim, é um pacote de serviço que é entregue para o produtor, tentando gerar facilidade, gerar valor, para que ele entenda e ele consiga ali, muitas vezes da sua casa, do conforto do seu lar, executar suas compras com segurança, com tranquilidade e recebendo o produto de nível padronizado e muitas vezes superior. A Estância Bahia chega ao Mato Grosso do Sul com o que construiu em 35 anos, a confiança. E isso pesa, porque no agro a palavra vale mais que a promessa. Mas hoje a Estância Bahia vai além. Evoluiu, virou uma rede de serviços pecuários que conecta tudo, do manejo à venda, da decisão ao resultado. E é com essa estrutura que a EB Leilões chega ao OMS, com martelo firme, com padrão, com responsabilidade, como parte de um sistema maior que organiza, dá segurança e acelera o negócio. E no fim, o que muda para o produtor é simples: mais segurança, mais agilidade, mais resultado na mão de quem realmente faz o campo acontecer. Então faz o seguinte: pega o celular, aponta para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Ele vai te direcionar para um portal, estanciabahia.com.br, um portal completo para você pecuarista. Estância Bahia, a força que conecta o campo.
Com toda essa estrutura que vocês organizaram, obviamente toda empresa busca aumentar a lucratividade, né? E como que isso melhorou as margens, reduziu custos operacionais, reduziu também, por exemplo, aquela questão de você ter que bancar quando você tem algum problema, por exemplo, de inadimplência? Como que toda essa reestruturação organizou o negócio de vocês para que vocês se tornassem cada vez mais eficientes? Eu quero até citar o principal ponto que eu acho que muda tudo em termos de eficiência. A mudança da venda presencial para a venda virtual, ela não traz só mais eficiência financeira e resultado. Nós estamos falando de uma coisa que é extremamente cobrada do mundo hoje em dia, que chama bem-estar animal. Para mim, esse é o maior ponto de segurança que tem. É quase inadmissível no conceito que nós acreditamos ser verdadeiro, você deslocar um animal para uma venda em recinto, 200, 300 quilômetros, e muitas vezes esse animal retornar 200, 300 quilômetros ou para o vizinho que está comprando. Então você tem no processo, e aí eu estou falando explicitamente da venda do animal ali no leilão, você tem o bem-estar animal em primeiro lugar, você não tem a quebra de preço, você não tem um custo de frete que muitas vezes vai ser dobrado. Você imagina, eu sou um produtor de Aquidauana, vou vender um bezerro, trago aqui em Campo Grande. Aí o meu quase vizinho de Aquidauana compra os bezerros e volta para lá. Você tem quebra de peso, você tem custo a mais de frete, e você tem o bem-estar animal sendo bem prejudicado, porque as estruturas dos currais, por melhor que nós tomamos cuidado com isso, você tem muito mais manejo. Você vai ter um curral de embarque, você vai ter um curral de recepção, você tem a ida dele para o tatersal antigo que sempre existiu, você tem o retorno dele para aquele curral, você tem um novo embarque e mais uma recepção na fazenda do comprador. Imagina isso nessa dinâmica hoje, onde a gente tem processos, e aí esses processos que fizeram com que isso tenha não só credibilidade, mas eficiência. Os animais lá na fazenda, quando são passados pela nossa equipe, são marcados, identificados, pesados, homogeneizados. Então os lotes são bem mais parelhos, e isso traz, em lotes homogêneos, você coloca esses animais e eles têm um desenvolvimento muito melhor. Agora vamos sair desse processo prático, mas eu tinha que citar isso porque é o grande diferencial da venda virtual com relação à venda presencial. E esse custo eu já calculei por muitas vezes, a gente trabalhando em raios de 300 km, Tati, se você tem uma quebra aí de 10%, um prejuízo de 10% nessa operação, entre a quebra de peso e o custo do frete. É muita coisa. É muita coisa, se for pensar no volume grande. E se você for pegar esse dinheiro para investir, por exemplo, em algum outro ativo, ou, por exemplo, numa parte num banco, por exemplo, né? Olha só, a perda, né, que você tem agora e o ganho que você tem justamente por conta disso. Na verdade, quando nós olharmos para a atividade como um todo, nós temos muitos períodos do ano que a fazenda, para ela deixar uma margem líquida para o produtor de 10%, é difícil. E você imagina você jogar 10% ralo abaixo? É muito dinheiro que se jogava. Claro, no passado não tinha a tecnologia que se tem hoje, mas mesmo com a tecnologia que a gente tem, ainda assim existem muitos fazendo no processo antigo, né? Exatamente. Então, esses dois pontos, na minha opinião, é o grande diferencial para deixar resultado e garantir lucratividade tanto para o vendedor quanto para o comprador e para o processo. As duas pontas ganham, né? Porque o custo também, enquanto leiloeira, de um leilão presencial desse, ele é muito maior. Com certeza. Entendeu? Ele é muito maior. Eu preciso de 8, 10 num leilão menor, eu preciso de 8, 10 pessoas trabalhando no bastidor. Eu preciso do leiloeiro, eu preciso 4, 5 pessoas no administrativo. Eu não consigo gerar segurança no meu cadastro, porque as pessoas às vezes chegam rápido, de desavisado, né? Ali e querem exercer daquela compra. Quando você já vendeu, você não sabe. Então, a gente até vê alguns leilões acontecendo presencial, mas muitos só na venda à vista. Isso limita valor no produto da pessoa, porque não são todos que
Muitos têm o pasto, mas muitos não estão com o fluxo de caixa em dia para fazer a compra à vista. Então ali nós já temos esse diferencial. E essa venda virtual com essa condição de você receber os animais, você vender e ter a garantia de recebimento, você comprar e ter a garantia do peso que esses animais vão chegar, a garantia auditada pela Estância Bahia já é uma segurança enorme. Você saber que esses animais foram bem menos manejados, que durante o processo entre a filmagem, o pré-leilão, fazendo essa ligação, o leilão e o pós-leilão, seus animais vão estar empastados, mantendo a mesma condição de pasto. Muitas vezes, nós realizamos agora, recente, um leilão quinta-feira passada de 2.400 animais de um produtor só. Hoje ele finalizou o embarque das fêmeas, tá? E esse processo de filmagem lá, por ser esse volume, ele demorou aí praticamente uma semana. É uma fazenda das mais organizadas do Brasil, a gente não pode levar ele só como parâmetro, mas é um case de sucesso da Estância Bahia, que é a Agropecuária Caldeira Barbosa aqui em Bodoquena. Os animais foram entregues hoje, as 900 e poucas fêmeas finalizaram as entregas hoje, e o produtor recebeu esses animais de 2 a 3 quilos mais pesadas do que ele comprou no leilão. No momento desse que nós estamos falando que um quilo vivo tá custando 18, 17 reais, foi a média praticada por eles, nós estamos entregando um produto para a pessoa já com 35, 40 reais a mais do que ele gostaria ou que ele comprou. Você compra num peso X e recebe no X mais Y. X mais Y. Olha só que legal. Isso é segurança, isso é agregação de valor propriamente dito, e isso é o que a gente tem trabalhado dioturnamente. Eu falo que minha esposa que briga, porque às vezes é 10 horas da noite, às vezes é 4 da manhã, mas quando a gente faz com paixão, quando a gente gosta do que a gente faz, não é trabalho, é até um pouco mais de diversão. Tem hora que você tem que botar um limite e curtir o filho crescer, curtir a família, mas todos nós que estamos ali envolvidos têm esse DNA por servir. É uma coisa que parece que é contagiante dentro da Estância Bahia, e quem não entra ali e não se contagia, não fica. Mas se você pegar do nosso time, alguns de 24, 25, 20 anos, os que estão chegando mais jovens aí, vão perpetuando dentro da empresa, porque é uma empresa que dá condição para trabalhar, motiva o tempo inteiro, os treinamentos que nós falamos, a busca sempre por ser melhor, por ser mais eficiente, e também tenta deixar resultado para o produtor, mas também para os colaboradores, e isso motiva dia a dia a equipe cada dia mais engajada. Ele falou de idade, né? Tem essa situação, por exemplo, de legado, né? Ele trabalha, por exemplo, com tradição, né? Como é que a empresa ela consegue lidar com essa questão de legado, tradição, sem perder o foco nas tendências tecnológicas? Como é que vocês estão lidando com isso hoje? Com tanta turma nova chegando também. Sempre buscando conhecimento, não fugindo das nossas origens, não fugindo de tudo aquilo que deu certo, mas a inquietude prevalece, sabe? Recentemente o Guilherme e a Gabriela pegaram o avião, foram para Cascavel buscar tecnologia para fazer um streaming no canal da Estância Bahia e para estar ali, porque a gente tem que andar junto com parceiros e tentar ser o mais eficiente e nunca ficar para trás. Então essa inquietude está presente na geração mais antiga, do Maurício e da Jane, que hoje já estão ali buscando o conselho. O seu Maurício fala assim: Rodolfo, precisar, me liga. Mas ele já está passando, sabe? O Guilherme está muito à frente da equipe comercial, nosso diretor comercial, a Gabriela na parte administrativa e financeira, e a Giovana também ligada demais em tudo, nessa parte de redes sociais. Quem acompanhava as redes sociais da Estância Bahia, hoje nós estamos muito mais atuantes, nós estamos tentando fazer um planejamento para fazer com que a tradição do leilão, a tradição de tudo que acontecia não se perca, mas que ela seja diariamente, mensalmente, anualmente atualizada e inovada,
trazendo solução, trazendo resultado para todos que estão envolvidos. Olha, você vê o tanto de inovação, a magnitude da inovação que essa nova geração está trazendo aí. Isso é uma coisa genial. Me fala uma coisa, Luiz, assim, para a gente... Assim, é uma curiosidade minha. Quais são os próximos planos aqui para Mato Grosso do Sul? Porque eu sei que vocês têm aí lá em Mato Grosso, vocês são muito fortes, Norte, Nordeste, vocês são muito fortes. E Mato Grosso do Sul, essa entrada e assim, essa expansão aqui dentro do estado? Tati, porque vocês têm muitos planos, né? Sim. Quando eu assumi a disponibilidade de vir aqui, entender do mercado, conhecer, a gente sabe que nós trazemos uma segurança muito forte, mas nós somos muito respeitador do mercado. Nós queremos mostrar o trabalho realizado no Mato Grosso, mas a gente tem andado muito. O Rodrigo que está conosco é pecuarista, o Rodrigo Bossai é pecuarista aqui no Mato Grosso do Sul, tem tradição no Pantanal, entender as dores também. 3 anos atrás o Maurício fez um estradeiro, que ele faz anualmente. E a intenção do estradeiro é conhecer as dores, entender as dores do pecuarista. Nós saímos de Cuiabá em 12 caminhonetes, descemos o Porto Jofre, na divisa do Mato Grosso do Sul, embarcamos as caminhonetes numa chata, contratamos um barco-hotel, descemos com vários produtores que são clientes fiéis nossos, aqui do Mato Grosso do Sul e vários produtores do Acre. Até o irmão da Ana estava conosco nessa viagem. Do Acre, produtores do Tocantins, grandes produtores do Mato Grosso, acompanhando esse trajeto para ver a realidade, por exemplo, de uma região muito importante no Mato Grosso do Sul, que é o Pantanal. É o berçário do bezerro do Mato Grosso do Sul, é onde o grande volume, principalmente com essas novas culturas que entraram e a mudança de cultura que aconteceu no Mato Grosso do Sul, a pecuária praticamente migrou muito para o Pantanal. E nessa andada, a vontade sempre foi entender e saber como fazer, como entrar respeitando, mas tentando inovar, tentando saber como nós podemos encurtar esse caminho. E nós temos certeza que a parte de filmagem, a parte do virtual, mas o virtual sério, o virtual com credibilidade, o virtual que o produtor sabe que ele vai, o bezerro que ele está vendendo é o bezerro que quem está comprando vai receber, ou o garrote que ele está vendendo é aquele garrote que ele vai receber e que nenhuma vírgula vai ficar sem ser resolvida, porque problemas acontecem em todos os setores e em todas as empresas, mas nós sempre estamos tentando ir de encontro com os problemas, porque semana retrasada nós realizamos uma venda no meio do Pantanal da Ecolândia, comitiva de 9 dias. No último dia o bezerro me quebra na ponte. O vendedor não tem culpa no processo. A compradora também não tem culpa do processo. A comitiva, aqui no Mato Grosso do Sul ainda existe essa cultura da comitiva que praticamente se extinguiu nas outras regiões. No Mato Grosso, de onde eu venho, raros são os lugares que ainda tem comitiva rodando. Mas aqui, dada essa abrangência da pecuária no Pantanal, nós estamos falando de 30% da área praticamente, arredondando aí, nós estamos falando de 30% da área do Mato Grosso do Sul está dentro do Pantanal. Então nós temos essa necessidade. Esse animal tem uma quebra e a gente não pode deixar passar o prejuízo para ninguém. Quem pagou essa conta? A Estância Bahia. Você entendeu? Nós assumimos o prejuízo porque a nossa intenção não é dar prejuízo para ninguém. Lógico. Mas se faz necessário a comitiva no processo. Né? As comitivas têm as responsabilidades dela, mas fatalidade, principalmente de um setor que está cada dia mais difícil de se encontrar, que são competentes, comitivas que tenham segurança, que conduzam o seu animal com segurança. Eu me assustei, Tati, você que é dali da região, a hora que eles me mandaram o vídeo do gado chegando no retirinho, o gado estava mais bonito que o dia que nós filmamos. Olha aí. Você entendeu? Então isso é responsabilidade de uma comitiva bem contratada, bem alinhada por nós, que vai de encontro com os nossos valores.
Então, essa responsabilidade, Edivaldo, vai sempre existir. Então, aquela história que começou lá atrás, de que a Estância Bahia garante, ela vem se perpetuando na garantia de um serviço, na segurança do seu recebimento, mas na garantia da gente buscar sempre a solução para o pecuarista, tentando respeitar as suas particularidades, mas entregando resultados para todos. Que legal, né? Esse trabalho, esse cuidado com o que é do outro, né? O trabalho com que você está transportando, obviamente que quem está vendendo e quem está comprando vai querer seguir por esse caminho, porque ele sabe que é o caminho lá da credibilidade que você falou, o caminho daquela, bom, vou por aqui porque tem mais responsabilidade, tem mais cuidado, tem mais zelo com aquilo lá, né? Que legal, muito bom. Luiz, olha, muito obrigada por esse papo aí. A gente, assim, eu ficaria aqui mais um tempão, né? E olha, Estância Bahia, redes sociais? Estância Bahia Oficial é a empresa mãe e eb.leilões é a rede social da nossa empresa de leilão. Estamos aqui no Mato Grosso do Sul, ali na Avenida Professor Luiz Alexandre de Oliveira, todos conhecem como Via Parque, no número 789, com o nosso escritório aberto semanalmente, prontos para receber. Esse escritório foi pensado muito na característica do produtor pecuarista. Nós estamos ali com uma garrafa de tereré, um café pronto para receber diariamente os amigos, para inovar, porque a pandemia trouxe uma situação de distanciamento muito grande. E logo que isso passou, nós sentimos a necessidade do olho no olho novamente. E aqui no Mato Grosso do Sul, por se tratar de uma região de pecuária muito tradicional, na primeira andada eu senti isso com muito mais força. Foi quando eu voltei lá e falei para o seu Maurício, seu Maurício, no Mato Grosso do Sul nós precisamos ter base, nós precisamos ter um ponto de encontro, não precisamos nem fazer o negócio, mas nós precisamos estar ali para eles saberem, a Estância Bahia está aqui, está bem sediada, tem um espaço legal para receber os amigos. Nós, com a evolução disso, nós montamos um estúdio onde nós podemos receber o nosso cliente. Então, quase que semanalmente estão tendo os leilões. Curiosidade, estejam convidados, vão lá conosco. No próximo dia 23 agora temos um leilão com quase 2.000 animais, e ali tem uma recepção, tem um garçom para te atender, tem o Adriano Barbosa, que é um leiloeiro prata da casa daqui, mas que faz praticamente 90% dos leilões da Estância Bahia, é um grande diferencial o Adrianinho pra gente. Ele é um cara, hoje eu falo que é o Pelé dos martelos, e ele é diferente realmente, e a gente tá ali para receber, entender, trazer solução e poder trocar ideia e aprender também, né? Eu acho que nós estamos sempre buscando conhecimento. Então, assim, entre em contato conosco, procure nosso time comercial, tem o Lucas, tem o Nilson, tem a Alessandra, todos estão ali semanalmente junto comigo para receber os amigos, atender a todos e fazermos grandes negócios, buscando dia a dia a gente crescer, assim como foi no Mato Grosso, assim como foi em todo o Brasil. As outras regiões já têm 8, 10, 12 anos, Rondônia, Tocantins, no Pará, em Goiás, e que seja assim também aqui para nós podermos prestar um serviço de qualidade em prol da pecuária brasileira. Aqui em Mato Grosso do Sul, vocês estão realizando cerca de quantos leilões por semana, assim? Por semana não. Mensalmente. Nós estamos tentando realizar 2 a 3 leilões. Agora nós temos um fluxo maior, então já está desenhando um leilão semanal. E com cadência isso vai acontecendo. O sonho do Luiz Rodolfo, o sonho da Estância Bahia é que isso, num breve espaço de tempo, aconteça semanalmente às quintas-feiras, que também foi uma coisa planejada, foi uma coisa para não confrontar as concorrentes que já estão estabelecidas, para poder gerar condição para que todos assistam. Então, hoje os leilões aqui são transmitidos só pelo aplicativo e pelo YouTube. Nós não temos mais a participação de canal de televisão, e é uma evolução muito grande, mas uma facilidade, porque o Mato Grosso do Sul tem a constância de acompanhar e de comprar em leilão. Isso gera facilidade, e nós estamos ali para resolver também essas compras, as reposições de todos os clientes e trazer solução.
Legal. E você aí de casa, sabia da magnitude dessa empresa? Né? Porque, gente, haja conteúdo aí, haja serviço, bacana demais. É muito conteúdo que o Luiz trouxe para cá e mostrando como o setor da pecuária também tem se reinventado, né? Fala-se muito de agricultura, enfim, mas a gente observa muito que a pecuária também está se reinventando, se inovando, buscando mais ferramentas para continuar crescendo com sustentabilidade e com eficiência. Está aí um grande exemplo. Luiz Rodolfo Paes de Barros, coordenador da Estância Bahia em Mato Grosso do Sul. Prazer receber você aqui no nosso podcast Agro de Primeira. Seja sempre muito bem-vindo e sucesso aqui em Mato Grosso do Sul, viu? Eu que agradeço a Tati, agradeço você, Edivaldo, agradeço toda a equipe. Estamos aqui de portas abertas, humildemente abrindo passagem para tentar entregar muito desse know-how, muito dessa experiência, mas tentar encurtar o caminho da pecuária para que a gente seja ano a ano mais eficiente, porque nós temos uma missão, que é alimentar o mundo, e o Brasil, o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso faz isso com muita responsabilidade, com muita competência, e nós queremos sempre fazer parte desse processo. É o Centro-Oeste, o celeiro do mundo. Você pode acompanhar o podcast Agro de Primeira pelo Spotify, aí ouvindo, pela caminhonete, andando por aí, em casa, em qualquer lugar, também acompanhar pelo YouTube. Segue lá, compartilha, faça parte do nosso canal aí, sugerindo também vários temas, você também pode sugerir. E é isso, né? Dá uma olhadinha lá também no nosso canal no Instagram, compartilhe também, curta, dá seus likes, que a gente vai ficar muito feliz, beleza? Obrigado, um forte abraço a todos vocês, valeu Tati por mais uma, toca aí. E em breve, mais episódio legal para você aqui no podcast Agro de Primeira. Forte abraço. Até mais.